galera, me chamo Catiane Bonato, sejam bem-vindos a esse canal. E hoje eu decidi trazer pra vocês um pouco do que eu vivi a respeito da perda, já que a gente tá nessa campanha de Setembro Amarelo. Eu sei que muitas pessoas perdem entes queridos, amigos e afins. E eu queria passar pra vocês um pouco da experiência que eu tive, como eu consegui me curar. Eu perdi a minha mãe quando eu tinha 17 anos, ela faleceu quando eu tinha 17 anos e começou um processo de luto na minha vida. Eu tava numa fase de transição, porque era ensino médio e terminando, e aí eu tava decidindo o que eu ia fazer, se eu ia fazer faculdade no ano seguinte. Eu perdi a minha mãe em dezembro, então já tinha acabado, né, o ensino médio. Tava naquela fase de decidir o que eu ia fazer e tudo mais. Foi quando eu perdi a minha mãe, ela veio a falecer. Sei que muitas pessoas entendem que existe um processo de luto. Cientificamente falando, o luto ele dura de 6 meses, né, 3, 6 meses a 2 anos. Cada um tem uma forma de reagir quanto ao luto. Então, isso, né, viver o luto, sim, é saudável e é necessário para todos nós. Mas existem pessoas que ficam, na verdade, presas no luto, presos àquilo que perderam. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouco. Quando eu perdi a minha mãe, eu era muito jovem, eu tinha 17 anos, então eu não sabia nada sobre a vida, eu não sabia nada sobre o que eu ia fazer, sobre o que ia acontecer, eu não tinha foco de nada, não tinha nem direcionamento, então eu não sabia muito o que eu ia fazer dali, né, eu morava com ela. E aí foi uma perda de várias formas, porque eu perdi não só ela, mas eu perdi o que a gente vivia. Como assim? Morávamos eu, ela, o esposo dela e meus 3 irmãos. Então eu perdi aquilo, porque cada filho é de um pai. Então o meu irmão foi morar com uma pessoa, a minha irmã foi morar com outra pessoa e eu, menor de idade, sem nenhuma expectativa de vida, fui morar com meu pai. A primeira coisa que aconteceu comigo foi eu assumir uma culpa, né? Pelo fato de eu ter ficado com a minha mãe no hospital durante algum período de tempo até ela vir a falecer, muitas pessoas lançaram uma culpa sobre mim. E eu simplesmente aceitei aquela culpa e assumi aquela culpa como se fosse minha. Então essa foi a primeira coisa que me fez muito mal. Todos nós temos que passar por aquele processo de luto, mas existe a depressão, né? O luto para depressão aí é como se fosse um pulo. Durante o período que eu vivi de luto intenso mesmo, assim, eu não queria falar com ninguém, eu não queria ver ninguém, nem mesmo meu pai, que eu amo muito, ou o Breno, que na época a gente era namorado, hoje ele é meu esposo. Eu não queria ver ninguém, inicialmente eu não morei com meu pai, eu passei aí um mês, mais ou menos, na casa de pastores, amigos meus. Naquela época eu não tinha aquela noção de falar, gente, mas eu não tava lá, eu não sou médica, eu não tava na sala de cirurgia, eu não tinha como evitar isso de acontecer, então eu não tenho culpa de nada. Mas eu assumi essa culpa, porque as pessoas, inclusive pessoas que eu amava, lançaram essa culpa sobre mim. E foi muito difícil, porque eu convivi com a culpa durante muito tempo. Não só a culpa da perda dela, porque isso eu consegui superar, mas a culpa de não poder fazer nada pelos meus entes queridos. Eu passei muito tempo, mais ou menos anos, aí, sem conseguir me relacionar direito com os meus irmãos e com a minha avó, que é a mãe da minha mãe. Eu não conseguia ver eles, eu não conseguia conversar com eles. Isso era muito difícil pra mim, porque toda vez que eu chegava com eles, parece que aquela culpa voltava, sabe? E que eu precisava fazer alguma coisa e eu simplesmente não conseguia, porque eles sentiam dor. Muitos deles comentavam comigo sobre a dor. Eu queria que ela voltasse. Ela gostava disso. Isso me lembra ela. Ou então a aparência deles, sabe? O semblante deles de tristeza quando eu os encontrava me doía. Porque eu pensava, nossa, o que eu posso fazer pra isso mudar? Eu não posso fazer nada, eu era impotente. Na verdade eu sou impotente quanto a isso. Porque ela já foi, ela faleceu. Não tinha nada que eu pudesse fazer, eu não podia mudar aquela realidade. Mas eu não tinha essa noção de que eu não podia mudar. Eu ficava me flagelando, achando que eu podia fazer alguma coisa, que eu precisava fazer alguma coisa, só que eu não conseguia. Eu não conseguia conviver com eles. Eu passei aí um período de anos mesmo sem vê-los, porque eu não conseguia ver eles. Porque a memória da perda dela voltava e a minha impotência, sabe, aquela culpa de não poder fazer nada quanto a eles, porque eu não tinha recursos pra dar pra eles, eu não tinha como trazer eles pra morar na minha casa. As pessoas com que eles moravam também dificultavam um pouco o nosso relacionamento, então era toda uma questão. E muitas pessoas não sabem sobre isso, sobre essa questão. Eu tô abrindo isso pra vocês porque eu sei que muitas pessoas passam pela perda. E eu queria focar nisso. Eu senti uma dor muito grande quando eu perdi minha mãe.
E quando você perde alguém, nenhuma coisa que as pessoas falem pra você vai fazer aquela dor minimizar ou que ela pare. E eu queria muito que as pessoas tivessem sido um pouco mais empáticas comigo. Eu estou fazendo esse vídeo não só para as pessoas que perderam alguém ou que estão na fase de luto, mas para aquelas pessoas que são próximas de alguém que passou por isso ou que está passando. A gente precisa ter empatia pelo outro. O que eu mais ouvi foi que por que você não vai no túmulo da sua mãe? Você não se importa? Por que você não fala dela? Por que você não chora na frente das pessoas? Eu ouvi muito essas frases. Essa é a minha experiência, gente. Eu não sei se todo mundo passa por isso, mas eu queria que você entendesse de que esse tipo de frase não é frase que a gente quer ouvir. E muito menos aquelas frases que todo mundo fala de ai, isso vai passar, era preciso acontecer, ou ela está em um lugar muito melhor. Quando a gente perde alguém, a gente não quer entender. A gente não quer entender. Eu tô sendo bem realista com vocês, a gente não quer entender. Sabe, a gente não quer que ninguém fique falando essas frases de consolo, entre aspas. Porque às vezes as pessoas só falam isso por falar, elas realmente não estão preocupadas com a gente. Então eu queria que você, se você passar por isso, por alguém próximo de você passe, que você tenha essa empatia de não falar. Só esteja lá. A única coisa que a gente quer quando a gente perde alguém é que as pessoas fiquem do nosso lado. Não que elas nos acusem, não que elas digam que a gente tem que ir no túmulo, que a gente tem que, sei lá, fazer alguma coisa. Porque não tem mais o que fazer. Infelizmente a pessoa faleceu e a gente não tem mais o que fazer. Eu queria que vocês entendessem isso. As pessoas que estão do outro lado. As pessoas que perderam, eu queria dizer que eu entendo vocês. E que durante muito tempo eu vivi com essa culpa e eu não conseguia aproveitar a vida com os vivos. Eu não conseguia aproveitar a vida com as pessoas que eu amava, que me restaram, além dela. Porque ela foi uma pessoa, sim, muito importante pra mim, mas ela foi embora. Ela faleceu. E eu não podia viver uma vida como se eu tivesse morta. Ou então viver uma vida como se todo mundo tivesse morrido também. E isso foi um processo pra mim. Na época que eu vivi isso, eu não tinha noção de que eu poderia ter ajuda emocional, né, psicológica, indo ao psicólogo. Mas eu aconselho que quem hoje vocês já têm essa noção, então vão, se vocês puderem, vão, por favor, vai ajudar muito. Mas quem me ajudou nesse processo foi Deus. Deus foi tudo que eu tinha, e até hoje Ele é. Foi meu alicerce, foi a minha cura, foi aquilo que fez eu entender que eu não era culpada pela morte dela, foi aquilo que me ajudou a entender que eu poderia conviver com as pessoas que estão aqui, com as pessoas que ficaram e que essas pessoas me amavam, independente da perda que nós sofremos, porque todos nós sofremos, né? Nós sofremos a perda juntos, né? Eu era filha dela, meus irmãos também, minha avó era mãe dela, então todo mundo tava no mesmo barco. Só que eu achava que eu era mais culpada, ou que a minha perda, tipo assim, não significava tanto perto da perda deles. Mas todo mundo tava no mesmo nível, todo mundo perdeu junto, foi a mesma data, foi a mesma pessoa. Então eu não conseguia entender isso. E durante muito tempo eu fiquei sem falar com as pessoas que eu amava, sem viver com elas, sem aproveitar a vida com elas. Durante anos, gente, eu perdi uma parte da infância do meu irmão, eu perdi aí o meio da adolescência da minha irmã. Eles ficaram sem mim, que era uma referência pra eles. Então talvez você esteja passando por esse processo, ou talvez você tenha passado e não consiga viver a cura. Mas eu queria te dizer que você pode, que você é capaz de vencer isso. E que existem os vivos para você viver com eles, para você desfrutar com eles. Eu sei que você não quer ouvir as frases clichê que eu já falei aqui e eu não vou te dizer isso. Eu só queria dizer que eu entendo a sua dor e que você é capaz de vencer. Às vezes a gente acha que não vai conseguir, eu sei. E às vezes a gente quer sim acabar com a gente mesmo também. Eu sei, porque quando eu vivi o processo de luto, eu queria deixar de existir. Tô sendo bem sincera e realista com vocês, abrindo meu coração de que sim, eu tive esses pensamentos suicidas, e foi um processo muito difícil pra mim. Porque ao mesmo tempo que as pessoas queriam me ajudar, elas não iam conseguir. Porque não é assim, não é falando essas frases que você ajuda alguém que perdeu outra pessoa. É só você estar do lado dela. É só você estar ali, pra não permitir que ela caia, que ela se jogue de um precipício, sabe, emocional, e que ela fique presa nisso. Porque isso pode levar a gente à depressão. Durante muito tempo, vivendo isso, eu acredito que sim, eu tive um grau de depressão e foi um processo de cura demorado, tá? Não sobre o luto, sobre a perda, mas sobre a culpa que eu vivi em relação às pessoas que eu amava, em relação à minha família que perdeu ela junto comigo.
Então isso foi o que eu realmente fiquei presa, foi o que realmente foi muito difícil pra mim, foi o que fez eu ter pensamentos ruins, pensamentos de que eu não era amada, de que eu não merecia essa vida. Eu queria dizer pra vocês que sim, eu passei por isso e qualquer pessoa pode passar, mas eu venci e eu não venci sozinha. Deus me ajudou em tudo isso e eu queria dizer pra vocês que não, depressão não é falta de Deus. Em nenhum momento, durante aquele momento ali que eu tava no processo de cura, né, nesse processo aí de luto também, quando eu perdi minha mãe, eu deixei de acreditar em Deus, eu deixei de ter Deus, eu deixei de fazer minhas orações. Depressão não é falta de Deus. Eu queria que você entendesse isso. Se em algum momento alguém falou pra você que é falta de Deus, não acredite nisso. Na verdade, quando a gente tá com essa doença, com depressão, quando a gente tá vivendo a depressão, eu acredito que a maioria das pessoas chame muito por Deus. Porque não aguenta viver essa dor, porque não consegue muitas vezes entender o que tá sentindo. Hoje eu consigo saber o que eu tava sentindo naquela época, mas naquele momento eu não conseguia distinguir o sentimento. Eu só sabia dizer que era muito ruim e que realmente eu queria que saísse aquilo do meu coração. Só que não é a mesma coisa do que você entender o que você tá sentindo. Se você tá vivendo isso, seja a perda de alguém ou a própria depressão, e assim por qualquer outro motivo que muitas vezes você não entende, eu te aconselho a procurar ajuda profissional. Além de procurar ajuda profissional, eu te aconselho a se apegar em Deus. Não existe pessoa que vai entender melhor a sua dor do que o próprio Deus. E não existe pessoa que seja dona da cura do que o próprio Deus. Deus, ele curou o meu coração. Deus, ele me fez entender tudo o que estava acontecendo, a identificar, para que eu pudesse hoje compartilhar isso nesse vídeo para vocês. Não é fácil falar isso, não é fácil expor as minhas feridas antigas, sabe, que hoje já são cicatrizadas para vocês, porque eu sei que muitas pessoas vão falar: por que você não me procurou? Por que você não pediu ajuda? Ou eu não sabia disso, nem parece que você viveu isso. As pessoas, elas querem ver tudo estampado na nossa cara. E eu sei que as pessoas que vivem depressão muitas vezes não vai estar estampado na cara que ela tá vivendo. Algumas vai ser muito transparente, porque elas vão se trancar no quarto, vão viver aquele isolamento realmente, e algumas simplesmente vão tentar esconder com sorriso, com brincadeira, porque é mais fácil você não transparecer para as pessoas, porque você sabe que muita gente vai dizer que é besteira, que é frescura, mas eu te entendo, eu sei que não é besteira e eu sei que não é frescura, e eu acredito que você pode sair dessa, assim como eu saí, assim como eu consegui viver o luto e ser curada. Foram anos, gente, anos que foram muito difíceis pra mim. O luto eu consegui superar, mas a culpa durou muitos anos. Essa cura que eu vivi em relação à culpa é recente, não faz muito tempo. Talvez você que esteja me assistindo sinta dor no seu coração, suas emoções estão todas bagunçadas, você não consegue entender o que está vivendo. Talvez esteja sendo muito difícil para você agora. E eu queria te dizer que eu não estou te julgando, que eu entendo você. Que eu sei que essa dor é tão forte que às vezes você pode até sentir vontade de tirar a sua própria vida. Ou então de se autolesionar, fazer lesões no seu corpo para que a dor do coração diminua. Mas eu queria dizer para você que Jesus levou sobre si toda a dor e que Ele é capaz de levar essa dor que você está sentindo também. Procure ajuda. Não tenha medo de conversar com pessoas que podem te ajudar. Porque eu sei que a gente olha para si e parece que não vai ter jeito, parece que a gente não vai conseguir. Eu sei que muitas coisas podem estar acontecendo ao seu redor, talvez você seja uma pessoa que tenha dinheiro, ou talvez você tenha tudo o que você quer, ou talvez você, sabe, relativamente você tenha uma vida boa. Pode parecer para a sociedade que você não tem nada para reclamar, mas existem muito mais coisas por trás. E eu queria dizer mais uma vez, eu entendo você. Eu venci essa dor, eu venci toda a culpa que eu carreguei durante muitos anos, que fazia com que muitas vezes eu tivesse crises de choro e falasse: Deus, eu não quero mais existir. Mas eu consegui vencer. Jesus me ajudou a vencer. E eu queria dizer que você pode vencer também. Seja a dor da perda, seja a dor da culpa, seja os seus traumas da infância, seja qualquer dor que você viva, seja a pressão da sociedade, você é capaz de vencer. Você pode vencer. Você pode viver a cura e usufruir da cura e ter uma vida maravilhosa, porque a vida é um presente. A vida é um presente. É um presente lindo que a gente tem que abrir e usufruir todos os dias. Existem pessoas que amam você. Por mais que essas pessoas muitas vezes não saibam como te ajudar, elas amam você. E elas querem ver você bem.
E se essas pessoas amam você, imagina Jesus. Imagina o quanto Ele te ama e o quanto Ele te quer bem, e o quanto Ele quer ver você curado e vivendo uma vida abundante. Eu espero que você entenda o que eu quero te dizer. Não é sobre religião, não é sobre religiosidade ou sobre rituais, mas sobre a dor que você sente. Essa dor é capaz de ser curada. Você pode se sentir amado todos os dias. Não só pelas pessoas que te rodeiam, mas por Ele, porque Ele ama você. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo de alguma forma te ajude. E se você conhece alguém que precisa assistir isso, que precisa ouvir isso que eu falei, essa espécie de testemunho que eu contei, que você compartilhe esse vídeo. Existem outros vídeos a respeito de assuntos emocionais aqui no canal, então se vocês quiserem assistir, é só clicar nos links que eu vou deixar aqui, tá bom? Fiquem com Deus, me sigam no Instagram, Catiane Bonato, se inscrevam nesse canal, por favor, não custa nada vocês se inscreverem nesse canal. E deixem o like se vocês gostaram, se esse assunto é relevante, se vocês querem que eu fale mais sobre isso aqui no canal, não só sobre experiências minhas, mas sobre coisas relacionadas a isso que eu posso ajudar você. Tá bom? E é isso, um beijo e até o próximo.